O sol castiga a terra brutalmente. O vento traz consigo uma poeira de eras, misturando o cheiro de morte e da luta pela sobrevivência. Aqui na savana não há segundas chances. Cada nascer do dia é uma batalha, e cada pôr do sol marca os que conseguiram continuar vivos por enquanto. O que faz um rei se manter no topo? O que separa um predador imbatível de um fracassado faminto? Como alguns vencem sem precisar caçar, enquanto outros correm o risco de perder tudo a cada refeição? Neste jogo cruel não vence quem é mais forte. Não sobrevive quem é mais rápido. A única regra da savana é não morrer. A poeira sobe, enquanto esses carinhas mortos de fome se amontoam ao redor da carcaça. Asas abertas, empurrões para todo lado, bicadas certeiras. Os abutres não são educados. Quem vacila fica sem nada. A carne endurecida pelo sol, ossos ainda frescos por dentro. Eles não desperdiçam nada. Aqui não tem marmita para levar em casa. Cada um luta pelo seu espaço, abrindo caminho no meio da multidão de penas e fome constante. O cheiro é sufocante, mas para eles é o chamado da refeição. Línguas ásperas raspam o que resta, quebram membranas, arrancam pedaços antes que a concorrência se aproxime. A disputa não é bonita, galera, mas é eficiente. Eles abrem passagem com bicos poderosos, atravessam costelas, cavucam até o interior do cadáver para alcançar o que ainda vale a pena. Os maiores tomam a frente, os menores se esgueiram pelos cantos, aproveitando qualquer brecha para arrancar sua parte. Tudo acontece rápido. O barulho seco de ossos sendo limpos, a briga silenciosa por cada fiapo de carne. O que sobrou é engolido sem cerimônia. Quando terminam, a cena muda. A carcaça vira um conjunto de ossos brancos espalhados pelo chão, nada apodrece, nada se perde. Eles não ficam para ver o fim. Com estômagos cheios e bicos sujos de sangue, se afastam, pesados, prontos para repetir o ciclo. Amanhã pode ser outro corpo, outro cenário, outra disputa. Quando a morte chega, eles sempre estão lá para garantir que nada vá embora sem servir para alguma coisa. Se a savana fosse uma monarquia, os leões seriam os reis, pelo menos na teoria. A verdade é que eles adoram ostentar o título, mas quem cuida de quase tudo são as leoas. Elas caçam, protegem os filhotes e mantêm a ordem no grupo. Já os machos, esses sim sabem curtir a vida. Dormem até 20 horas por dia, patrulham o território e aparecem só quando tem briga ou comida na mesa. Mas não se engane, quando precisam, esses grandalhões sabem lutar. Uma batalha entre leões rivais é um evento brutal, onde o vencedor leva o trono e os perdedores, bem, ou fogem ou viram história. Já os filhotes são o futuro do bando e passam os primeiros meses brincando.
Se não forem devorados por hienas ou até mesmo por um leão rival, podem crescer e disputar seu lugar na hierarquia. Mas do outro lado da savana mora um animal que para muitos pode parecer comum, mas é um dos animais mais brutais do reino animal. Os guepardos vivem uma realidade bem diferente. Se os leões são os brutamontes da savana, os guepardos são os velocistas. Pensa num bicho rápido, galera. Quando eles correm atrás de uma presa, tudo acontece num piscar de olhos. Em segundos, já estão a mais de 100 km por hora, perseguindo impalas como se fossem mísseis teleguiados. O problema? Eles podem ser os mais rápidos, mas também são os mais frágeis. Qualquer lesão pode ser uma sentença de morte. Afinal, mesmo sendo seres tão mortais, são felinos. E quando não se tem muita gordura ou massa muscular como um elefante, qualquer ferida pode causar problemas graves. Aqui na savana, qualquer vacilo pode ser fatal. E tem mais. Diferente dos leões, os guepardos não têm um clã para protegê-los. As mães criam os filhotes sozinhas, ensinando tudo sobre caça antes de os pequenos seguirem caminho solo. Mesmo depois de uma caçada bem-sucedida, eles correm o risco de perder a comida para os verdadeiros pilantras da savana. As hienas são oportunistas, com certeza. Roubam comida dos outros sempre que podem. Mas dizer que elas só vivem disso é injustiça. Elas são caçadoras extremamente eficientes, com mandíbulas capazes de esmagar ossos e um sistema social matriarcal onde as fêmeas mandam e os machos obedecem. Isso mesmo. Não é só no casamento humano que as mulheres dão as ordens. Aqui, a fêmea é a brutamontes do grupo. A risada delas não é de humor, mas sim comunicação. Se estão felizes, preocupadas ou tramando algo, você vai saber pelo som. E tem mais, diferentemente dos leões, elas não jogam no modo preguiça suprema. Elas caçam, planejam emboscadas e, quando precisam, enfrentam até o rei da selva de igual para igual.
Imagine um pássaro que parece ter saído de um filme de terror. E para você que chegou no canal agora, esse é o mascote daqui. O velho mais querido do sempre curioso. O marabu não é bonito, não é ágil e definitivamente não tem o carisma das águias. Pensa num bicho feio, mas ele sobrevive como poucos. Com sua cabeça calva, asas imensas e uma paciência que beira o sobrenatural, ele espera e espera até que alguém morra. Diferente dos abutres que se jogam em qualquer carniça sem pensar duas vezes, o marabu é uma ave esperta. Ele ronda os campos de batalha da savana como um fantasma, caminhando em silêncio com suas pernas longas e sua postura sinistra, como se usasse uma fantasia de capiroto. Quando os abutres se amontoam em um banquete de carne podre, ele chega de mansinho e toma conta da festa. Sua simples presença já impõe respeito, afinal, ele é um dos poucos pássaros que consegue encarar uma hiena e sair vivo. E se precisar, ele caça. Isso mesmo, apesar da fama de necrófago, o marabu não tem frescura. Pequenos mamíferos, filhotes desavisados, até peixes em poças d'água secando sob o sol escaldante, tudo vira lanche. Ele só precisa ser paciente. A natureza faz o trabalho sujo, e ele só recolhe os lucros. E quando eu falo de lucros, tô falando de carcaça. Mas em outro lugar, um pássaro esquisito e bem majestoso caminha pelos campos, dando chutes em quem atravessa seu caminho. Se os leões governam impondo medo e os guepardos pela corrida, o pássaro secretário reina pelo chute potente. Alto, elegante e com um visual que lembra um dançarino de ópera vestido para a guerra, essa ave pode até parecer frágil, mas não se engane, seu golpe é letal. Seus alvos? Cobras. Muitas cobras. E não qualquer uma galera, ele caça as mais venenosas daqui. Como? Com um ataque digno de filme de ação. Suas pernas longas e poderosas são como lanças, desferindo chutes, com força suficiente para esmagar ossos. E, se necessário, acabar com uma serpente em questão de segundos. O segredo está na força aplicada. Enquanto outros animais preferem evitar um confronto com uma mamba negra, o pássaro secretário encara de frente. Ele é muito preciso nos golpes, além de desviar de botes e revidar com uma enxurrada de pisões mortais. E não pense que ele se limita às cobras. Insetos, pequenos mamíferos, filhotes desprotegidos, qualquer coisa que couber no bico dele pode ser considerada comida. Na savana, a inteligência vale mais do que o tamanho. E esse pássaro provou que ser esperto pode ajudar a vencer qualquer batalha. Nem só de felinos e hienas vive a savana. Escondido dos olhos de muitos, existe um predador que observa o mundo de uma maneira bem diferente. O louva-a-Deus pode ser pequeno, mas sua técnica de caça é digna de um filme de suspense. Diferente dos caçadores tradicionais, ele não costuma caçar. Esse carinha prefere ficar parado. Com um disfarce perfeito, se mistura ao ambiente e fica imóvel, como se fosse parte da vegetação. Quando o alvo se aproxima, ele ataca em um movimento tão rápido que o olho humano mal consegue acompanhar. Em frações de segundo, suas patas serrilhadas se fecham como uma armadilha, e o que quer que tenha sido capturado já pode se considerar morto. E o mais assustador, o louva-a-Deus não se contenta com qualquer coisa. Ele já foi flagrado caçando pássaros, lagartos e até cobras pequenas.
se você acha que ele é perigoso só para os outros bichos, pense de novo. Entre os próprios da espécie, o canibalismo é parte do menu. A fêmea maior e mais forte não hesita em devorar o macho depois da cópula. Para ela, um bom parceiro não precisa só ser um bom reprodutor, ele também pode ser uma boa refeição. A terra racha sob a marcha incansável dos gigantes. A poeira levanta, formando nuvens que se misturam ao calor sufocante. Eles seguem sem hesitar, ignorando a fome, ignorando o cansaço. Cada pegada funda no solo conta uma história que se repete há séculos. A busca pelo que mantém a vida. Os mais jovens tentam acompanhar o ritmo, protegidos pelos mais velhos, enquanto o rebanho avança como uma onda lenta, imparável. A floresta ficou para trás, as pastagens secaram, e agora só resta seguir adiante. Então o cheiro muda. O som da água cortando o silêncio faz os corpos exaustos acelerarem o passo. Trombas se erguem farejando o destino tão esperado. Primeiro, o rio. Depois, a lama. O alívio vem em goles profundos, em banhos que dissipam a poeira da jornada. As cicatrizes da caminhada desaparecem sob o barro espesso. Por um instante, tudo para, mas não por muito tempo. Logo, a marcha continua. Sempre continua. Aqui não importa o tamanho, não importa a força. O que vale é saber se adaptar aos desafios. O marabu entendeu que a melhor estratégia é economizar energia e esperar a morte chegar até ele. O pássaro secretário transformou suas pernas em armas letais, garantindo que nenhuma cobra saia viva de seu caminho. O louva-a-Deus com sua paciência mortal prova que mesmo os menores podem ser assassinos perfeitos. No fim das contas, a lei da selva não faz distinção. Seja um leão dominando um território ou um inseto invisível no meio da grama, o jogo é o mesmo: sobrevivência. Apenas os mais espertos, os mais eficientes e os mais implacáveis continuam. E no mundo real, não é muito diferente. Agora vamos falar dos fast food da savana. Pode parecer maldade, mas na prática é isso que eles são. Essa espécie de boi africano vive em migração constante, cruzando rios cheios de crocodilos, enfrentando secas infernais e escapando de predadores famintos.
E tudo isso só para encontrar pastagens melhores. É um ciclo sem fim, literalmente. Eles se movem em massa, milhares deles, em busca do próximo grande banquete de capim. No caminho, muitos morrem afogados, outros são devorados, e mesmo assim, continuam. Não tem negociação, não tem frescura. Ou você segue em frente ou vira estatística. Já as girafas, essas jogam em outro nível. Enquanto a maioria dos bichos se preocupa com leões e hienas, elas simplesmente ignoram tudo lá do alto. Ser alta tem vantagens e também algumas desvantagens. Por exemplo, um chute de girafa pode mandar um leão para o além, mas, se ela cair, levantar pode ser um pesadelo. Além disso, girafas não têm tempo para besteira. Elas dormem pouquíssimo, sempre alertas, porque qualquer descuido pode ser fatal. Já viu como uma girafa se abaixa para beber água? É um malabarismo ridículo, mas essencial. Se demorar muito, pode ser o último gole da vida. A vida do suricato é uma escavação constante. Se quer viver, tem que cavar. As tocas profundas são a única defesa contra o calor brutal do dia e os predadores famintos da noite. Túneis serpenteiam sob a terra como um labirinto vivo, conectando entradas e saídas que garantem a sobrevivência do grupo. Mas não basta se esconder. Lá fora, os perigos não dormem e alguém precisa ficar de olho. No topo de uma duna, um sentinela se estica, imóvel, olhos atentos varrendo o horizonte. Se qualquer sombra suspeita se mover, se uma águia pairar no céu ou um chacal se aproximar, ele será o primeiro a alertar. A segurança do grupo depende dessa vigilância. Enquanto isso, afastada do alvoroço da patrulha, uma mãe suricato descansa sobre uma pedra quente, a barriga arredondada pelo peso da nova geração. Ela espera. O tempo passa devagar, mas logo novas patas estarão cavando junto com o resto do bando. A savana não dá trégua. Todo dia é um teste. Todo erro tem um preço. E mesmo assim, nenhum desses animais desiste. O leão pode perder uma briga, mas luta para recuperar seu trono. O guepardo pode falhar na caçada, mas não para de correr. Os gnus encaram rios cheios de morte porque seguir em frente é a única opção. Hienas e abutres desprezados por muitos fazem o que precisa ser feito, e sem eles, esse ciclo perfeito desmoronaria. Cada um tem um papel, cada um é essencial. Sem os predadores, as presas se multiplicariam. Sem os necrófagos, a terra seria um cemitério a céu aberto. Cada engrenagem desse sistema mantém o planeta funcionando em um equilíbrio mais antigo que a própria humanidade. Nós, o que aprendemos com eles? Se até os gigantes da savana seguem em frente sem olhar para trás, por que nos deixamos abater por tão pouco? Se um animal cercado por predadores encontra forças para lutar, por que hesitamos diante dos problemas? A vida nunca foi fácil, mas a natureza nos mostra todos os dias
que seguir adiante é a única escolha. No fim das contas, não importa quantas vezes você caia, e sim quantas vezes você levanta. Porque a savana, assim como a vida, não tem pena dos fracos, mas respeita quem não desiste. A natureza não dá segundas chances. Aqui não importa o tamanho, a força ou a velocidade. O único critério para continuar existindo é simples. Você sabe jogar esse jogo? No Sudeste Asiático, a seleção natural atingiu outro nível. Alguns dos animais mais impressionantes do planeta vivem aqui, cada um com sua própria estratégia para vencer essa guerra brutal que acontece todos os dias. Alguns esperam, outros atacam. Alguns dominam pelo puro tamanho, outros sobrevivem porque ninguém sequer percebe que eles estão ali. Mas tem um detalhe, não é só sobre eles, porque no final, as estratégias que esses animais usam para sobreviver não são tão diferentes das nossas. Inteligência, paciência, se adaptar. Tudo isso separa quem fica de quem não é lembrado na história. E se tem uma coisa que a natureza já provou, é que quem não entende as regras do jogo não dura muito tempo. Ele não é apenas o maior réptil do mundo, mas também um dos predadores mais eficientes que já existiram. Com até 7 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, ele carrega séculos de aperfeiçoamento biológico, sendo praticamente uma relíquia viva. Enquanto muitas espécies evoluíram e se adaptaram às mudanças do planeta, ele permaneceu praticamente o mesmo. E por um motivo simples, ele já nasceu perfeito para o que faz. E vou te contar, dá medo só de olhar, né? Espalhado pelo Sudeste Asiático, norte da Austrália e ilhas do Pacífico. Nenhum outro crocodilo tem essa capacidade. Ele atravessa grandes distâncias em mar aberto, usando as correntes marítimas para impulsioná-lo e pode aparecer em lugares onde ninguém espera. A ideia de que eles pertencem apenas a rios é um erro. Esse aqui pode estar em qualquer lugar. Mas o que faz desse carinha um verdadeiro monstro não é apenas o tamanho. É o jeito como caça. Dificilmente há gasto de energia desnecessária. Parado na água, camuflado, costuma enganar sua presa. Se posiciona em águas rasas, imóvel, parecendo um tronco flutuante, esperando o momento exato. E quando ataca, não há volta. A força da mordida desse capiroto chega a 3.700 quilos por centímetro quadrado. Para ter ideia do que isso significa, galera, um tubarão branco, um dos predadores mais temidos dos oceanos, tem pouco mais da metade dessa potência. Ossos se estilhaçam. Carne e músculos são esmagados no mesmo instante. A vítima não tem chance de reação. Mas se por algum motivo ainda houver resistência, ele tem um truque que poucos sobrevivem para contar: o giro da morte. Você já deve ter visto alguma vez na sua vida a cena de um desses monstros girando com sua presa enquanto mordem. Ele crava as mandíbulas e gira o corpo com violência, dilacerando a presa em segundos. Se a mordida não matou, o afogamento faz o serviço. O mais impressionante é que ele não sobrevive apenas pela força. Ele é muito inteligente, viu? Diferente do que se imagina, crocodilos não agem por instinto puro. Eles aprendem muito. Sabem reconhecer padrões, identificar horários em que presas retornam para beber água, memorizar trajetos de animais e até mesmo distinguir rostos humanos. Existem relatos de crocodilos que passam semanas observando um local antes de atacar. Se ele te marcou como alvo, um dia ele vai pegar você. Essa habilidade também faz dele um predador oportunista. Ele não depende de um único tipo de alimento. Come de tudo, desde peixes e aves até búfalos e tubarões. Isso explica por que ele reina absoluto em tantos ecossistemas. Não importa o que muda no ambiente,
Sempre haverá algo para ele caçar. E por isso ele continua sobrevivendo. Pode viver mais de 70 anos, alguns chegando perto dos 100. Um crocodilo nascido na década de 1920 poderia estar vivo hoje, assistindo todos os dias às mudanças do mundo, sem nunca precisar mudar seu próprio comportamento. Porque no fim das contas, ele já domina a única regra que realmente importa. Só sobrevive quem sabe esperar e agir no momento certo. Mas existe um animal que tem uma esperteza surreal, e talvez você nem imagina do que ele é capaz. Se a inteligência fosse uma arma, o orangotango estaria no topo da cadeia alimentar, pois tem algo que pouquíssimos animais possuem: capacidade de aprender, improvisar e até ensinar. A maioria dos primatas vive em grandes grupos, mas o orangotango prefere um estilo de vida mais solitário. Ele não é um bicho de conflito. Ele costuma se garantir sozinho. Desde pequeno ele aprende tudo com a mãe, como encontrar os melhores frutos, como abrir cascas e até como identificar plantas que servem como remédio. Ele passa anos observando, copiando e entendendo como as coisas funcionam. E o mais incrível, ele não apenas aprende, ele repassa o conhecimento. Muito parecido com a gente, né? Os orangotangos são um dos poucos animais que possuem algo parecido com cultura. O que isso significa? Simples. Um grupo pode desenvolver um método específico para abrir sementes, enquanto outro, em uma região diferente, descobre um jeito mais eficiente de pegar formigas sem ser picado. Essas pequenas descobertas não são instintivas, são transmitidas de um indivíduo para outro, como os humanos fazem com tradições e técnicas ao longo das gerações. Mas inteligência não serve apenas para conseguir comida, serve para evitar problemas. E esse carinha adora uma árvore. E por falar em árvores, o orangotango dificilmente pisa no chão. Ele é um mestre da escalada, passando 90% da vida entre os galhos. Mas os que vivem sob cuidados, como esse orangotango de Bornéu, costumam passar grande parte da sua vida no chão. Mas os viciados em estar pendurados não deixam de se divertir. Seus braços são incrivelmente longos, podendo medir até 2 metros de uma ponta à outra. Para ele, balançar entre as árvores é tão natural quanto andar é para nós. Agora presta atenção nisso. Os orangotangos fazem ninho todos os dias. Mas não de qualquer jeito. Eles dobram cuidadosamente os galhos para formar uma estrutura segura e confortável. Às vezes, adicionam folhas macias para criar uma espécie de colchão. Alguns até constroem coberturas para se proteger. Você consegue imaginar um animal que constrói um novo quarto toda noite e nunca repete o mesmo modelo? Pois é, eles fazem isso. E sabe o que mais prova que o orangotango está em outro nível de inteligência? O senso de humor. Sim, ele brinca. Ele provoca outros animais, finge que está desatento e depois surpreende, testa diferentes formas de resolver um problema apenas por curiosidade. Se isso não parece familiar, pense no seguinte: se você tivesse que escolher um animal que mais se aproxima do jeito humano de pensar, qual seria? Se existe um animal que carrega história no próprio corpo, esse animal é o elefante asiático. Ele é grande, ele é muito forte e muito esperto. Para alguns biólogos,
um dos seres mais complexos do planeta. Enquanto muitos animais vivem à base do instinto, pensa, lembra e decide. Sua mente não funciona no piloto automático. Ele vive tudo de verdade. Vamos começar pelo óbvio: o tamanho. Um macho adulto pode ultrapassar 5 toneladas e medir quase 3 metros de altura. Isso significa que, se ele quisesse, poderia esmagar praticamente qualquer coisa no caminho. Mas o mais curioso é que eles ficam de boas. Mas um monstro desses não é bom mexer com ele, né? O elefante não ataca sem motivo. Na verdade, ele é um dos animais mais pacíficos da selva. A tromba, que pode chegar a 2 metros de comprimento, é uma ferramenta multifuncional. Ele a usa para pegar objetos pequenos, sentir cheiros a quilômetros de distância e até se comunicar com outros elefantes através de toques e vibrações no solo. Mas nada disso chega perto do que realmente define esse animal: a memória. Os elefantes conseguem lembrar de rostos, caminhos e experiências por anos. E se um dia ele te viu, pode ter absoluta certeza que ele irá lembrar de você. Encontrar água observando caminhos é uma especialidade. Se algo ruim aconteceu em um determinado local, eles nunca mais esquecem. E não é só isso. O elefante é muito emocional. Eles protegem seus companheiros, cuidam dos filhotes por anos e até demonstram algo que se assemelha à empatia. Se um membro do grupo está fraco ou ferido, os outros ajudam. Se um bebê fica preso na lama, todos se unem para resgatá-lo. A sociedade aqui realmente funciona. Mas talvez o comportamento mais impressionante seja o luto. Quando um elefante morre, o resto do grupo fica ao redor do corpo por horas, ou até dias. Eles tocam os ossos, passam a tromba sobre eles, fazem gestos que claramente demonstram que eles entendem a perda. E em algumas ocasiões, elefantes já foram vistos voltando ao mesmo lugar depois de meses, como se fossem visitar o antigo companheiro. Se isso não te faz questionar tudo o que sabemos sobre os sentimentos dos animais, nada mais vai fazer. Agora pensa nisso. Um ser que sente saudade, que se lembra de você, que chora pelos seus mortos. Isso não deveria mudar a forma como tratamos eles? Cientistas já estudaram esses grandões e perceberam que eles conseguem resolver problemas. Em alguns testes, notou-se que eles aprendem tarefas complexas, observando outros elefantes ou humanos. E se você ainda tem dúvida de que são gênios, aqui vai uma história real. Um grupo de elefantes costumava atravessar uma vila regularmente. Certo dia, uma forte tempestade destruiu parte do caminho que eles usavam. Ao invés de desistirem ou simplesmente procurarem outro caminho, eles analisaram a situação, arrastaram troncos de árvores e construíram uma nova ponte para atravessar. Se isso não é raciocínio lógico, então o que é? O elefante asiático é uma das mentes mais incríveis que já existiram. E a grande verdade é que, por muito tempo, subestimamos a inteligência dos animais. Achamos que somos os únicos que sentem, que lembram, que raciocinam. Mas os elefantes provam que não estamos sozinhos nesse nível de consciência. Eles viram civilizações surgirem e desaparecerem. E a grande pergunta que fica é: será que nós conseguimos fazer o mesmo?
Nem todo animal é majestoso ou causa medo nas pessoas. Alguns são grandes pesadelos ambulantes, enquanto outros parecem piadas da natureza. Mas no fundo, cada um deles tem sua própria estratégia para sobreviver. E se tem uma coisa que a selva ensina, é que não importa como você se parece ou qual é a sua reputação. O que importa é se você consegue continuar existindo. De um lado, temos o dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. Um predador que parece saído da era dos dinossauros e que domina as ilhas onde vive com um método de caça tão sujo quanto eficiente. Do outro, o macaco narigudo, um primata com um rosto tão estranho que parece um erro de design, mas que desenvolveu um jeito único de sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Dois extremos da natureza, dois sobreviventes, e cada um deles tem algo a ensinar. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo. Um predador que prova que força bruta nem sempre é necessária para ser um caçador letal. Ele pode medir até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 90 quilos. Mas ao contrário do que se imagina, não é um velocista. A paciência é sua melhor arma. Além de não ter o melhor hálito do reino animal e não costumar escovar os dentes, esse monstro pré-histórico tem uma das armas químicas mais mortais da natureza. Por muito tempo, acreditou-se que sua saliva carregava uma quantidade absurda de bactérias, o suficiente para infectar qualquer mordida e matar a vítima lentamente. Mas a realidade é ainda pior. Estudos mais recentes revelaram que o dragão de Komodo não depende apenas de bactérias. Ele produz veneno. Quando morde, injeta um coquetel tóxico que impede a coagulação do sangue, dilata os vasos e faz com que a presa perca forças rapidamente. Enquanto isso, ele apenas observa, sem gastar energia, seguindo a vítima de longe. Não há necessidade de perseguição. Ele sabe que ela vai cair. E quando isso acontece, ele simplesmente aparece para encerrar a caçada. Mas a estratégia dele não para por aí. Diferente de muitos predadores, o dragão não tem frescura com comida. Ele come tudo. Carne, ossos, órgãos, nada sobra. Seus ácidos estomacais são tão poderosos que dissolvem tecidos rapidamente, permitindo que ele aproveite cada pedaço da refeição. Se o alimento for grande demais, ele engole em pedaços inteiros, abrindo a mandíbula em um ângulo absurdo, como uma cobra. E se engana quem pensa que ele só caça para sobreviver. O dragão de Komodo já foi flagrado matando por puro domínio territorial, algo raro entre répteis. Eles são extremamente competitivos, podendo até mesmo atacar uns aos outros em disputas por comida ou acasalamento. Os menores fogem, os maiores viram os verdadeiros reis das ilhas onde vivem. A expectativa de vida desses lagartos gigantes pode chegar a 30 anos, e durante todo esse tempo, eles mantêm seu reinado absoluto nas ilhas da Indonésia. Sem predadores naturais e com uma tática de caça que quase sempre garante o sucesso, ele continua por aí, cuspindo veneno nos outros. O macaco narigudo pode não ter a aparência mais fantástica da selva, mas isso nunca foi um problema. Com seu nariz bugado, barriga proeminente e postura desajeitada, ele parece um personagem de desenho animado colocado no meio da floresta. Mas se tem uma coisa que esse primata não faz, é tentar mudar para agradar os outros. Ele tem sua belezura própria. Vivendo nos pântanos e manguezais de Bornéu,
Ele se destaca por seu jeito peculiar. Diferente de muitos primatas que se apoiam na agressividade para garantir liderança ou território, o macaco narigudo tem outro tipo de estratégia. Ele simplesmente não liga. Enquanto outros brigam por poder, ele se preocupa com o que realmente importa: manter seu grupo unido, garantir alimento e continuar a espécie. O nariz grande, que pode ultrapassar 10 centímetros, não está ali por acaso. Ele funciona como um amplificador de som, ajudando os machos a emitirem chamados potentes que ecoam pela floresta. Quanto maior o nariz, mais atraente ele se torna para as fêmeas. Esse primata tem um jeito único de viver. Ele passa a maior parte do tempo próximo à água, algo incomum para macacos, e é um excelente nadador. Suas patas possuem membranas entre os dedos, permitindo que ele atravesse rios com facilidade para escapar de predadores como crocodilos e leopardos. Quando está seguro, retoma sua rotina tranquila, se alimentando de folhas, frutos e brotos, sem se preocupar com disputas territoriais desnecessárias. O macaco narigudo é a prova absoluta de que a sobrevivência não depende de aparência ou imposição. Ele prospera porque encontrou um jeito de viver que funciona para ele. Enquanto outros gastam tempo competindo por poder e aceitação, ele segue sua vida sem peso na consciência. Quantas vezes as pessoas deixam de fazer algo por medo do julgamento? Quantas oportunidades são desperdiçadas por receio de parecer ridículo? O macaco narigudo ensina uma lição que muitos demoram a aprender. Não importa se te acham estranho, não importa se te subestimam. O que realmente importa é seguir em frente e viver do jeito que faz sentido para você. A vida nunca esteve sob nosso controle. O mundo muda, as regras mudam, e quem não consegue se adequar fica para trás. Isso vale para tudo, na natureza, na história e na forma como enfrentamos cada problema em nossas vidas. O crocodilo aprendeu a esperar. O elefante nunca esquece o que foi importante. Aprendeu que a dor faz parte do aprendizado, porque sabe que a vitória vem para quem sabe agir na hora certa. Nenhum deles se lamenta, nenhum deles resiste à mudança, eles apenas evoluem. E se a natureza já nos mostrou isso por tanto tempo, por que ainda insistimos em lutar contra o inevitável? Quantas oportunidades já foram perdidas por medo do desconhecido? Quantas vezes ficamos parados quando deveríamos ter nos transformado? Darwin já dizia: as espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas as que melhor respondem às mudanças. Então, talvez seja a hora de aprender com esses carinhas da natureza. Se adapte, evolua, enfrente o que vier. Porque quem entende as regras do mundo nunca desaparece, apenas se torna algo ainda maior. Aposto que você já viu esse bicho esquisito em algum lugar, esse zoiudo, que mais parece um ser de outro planeta. É um dos animais mais legais do mundo. Você já se perguntou como seria viver em um grupo onde as fêmeas mandam e os machos só obedecem? E que tal conhecer um bicho esquisito que resolve as brigas com peidos? Pois bem, senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre o lêmure de cauda anelada, um verdadeiro espetáculo da natureza. Se você acha que já viu esse bicho em algum lugar, provavelmente foi no desenho Madagascar, onde o rei Julien nos presenteou com seu carisma duvidoso e dancinhas inesquecíveis. Mas na vida real, esses lêmures são ainda mais insanos do que na animação.
Prepare-se para conhecer um dos primatas mais engraçados, cheios de manias esquisitas e que provavelmente dariam um show na internet se soubessem usar o TikTok. O lêmure de cauda anelada não é um macaco, não é um esquilo e muito menos um gato de rua estiloso. Ele é um primata do grupo dos lêmures, endêmico de Madagascar, ou seja, só existe nessa ilha. Se um dia você quiser ver um desses na natureza, vai ter que viajar para esse pedacinho de terra no Oceano Índico. Pensa num lugar longe, vizinho onde o Judas perdeu as botas. Aqui a vida selvagem parece ter saído de um laboratório de cientistas malucos. Esses lêmures adoram florestas secas e arbustivas, mas não são muito fãs de lugares fechados e úmidos como a Amazônia. Eles gostam de ficar no solo, coisa rara, viu, galera? E vivem em grupos de até 30 indivíduos, onde as fêmeas são as chefonas. Sim, aqui não tem espaço para machos. Quem manda são elas. Igualzinho no meu casamento. Falando em tamanho, o lêmure de cauda anelada não é nem grande nem pequeno. Ele mede cerca de 45 centímetros de corpo, tipo um pincher versão macaco. Mas o destaque mesmo fica para o rabo gigantesco, que pode chegar a 60 centímetros. Ou seja, ele tem mais cauda do que tamanho de gente. Como se a evolução tivesse decidido deixar esse detalhe exagerado só para garantir o charme. Esse safadão tem um rabo de dar inveja a qualquer crocodilo. Esses primatas vivem entre 15 e 20 anos na natureza. Mas a vida em Madagascar não é fácil. Então muitos não chegam nem perto da velhice. O motivo? Bem, além de disputarem comida, território e passarem perrengues com o clima, eles ainda precisam fugir de predadores poderosos. O maior vilão da história é a fossa, um carnívoro sorrateiro que parece uma mistura de onça com furão e caça lêmures como se fossem petiscos gourmet. Ou seja, viver em Madagascar é tipo jogar um game de sobrevivência no modo difícil. Mas com a vantagem de ter um rabo listrado lindão e a habilidade de correr como um ninja quando o perigo aparece. E já que estamos falando de Madagascar, lêmures chegaram na ilha há séculos, provavelmente surfando em troncos que se soltaram da África e foram levados pelas correntes marítimas. Sim, meu amigo. Em algum momento da história, um grupo de lêmures azarados embarcou sem querer na viagem de barco mais improvável da história e acabou fundando uma dinastia de primatas únicos. Se você acha que seu grupo de amigos é doido, espere até conhecer como eles vivem em sociedade. Aqui o poder é das fêmeas. Elas escolhem onde o grupo vai, quem come primeiro, e se um macho ficar enchendo muito o saco, ele leva uns tapas e fica na dele. Meu Deus, isso tá muito parecido com meu casamento. Com certeza eu sou um lêmure. Agora, se tem uma coisa que esses lêmures adoram, é tomar banho de sol. Mas não é um banho de sol qualquer, não. Eles fazem isso sentados, com as perninhas abertas e os bracinhos erguidos para cima, como se estivessem absorvendo energia do universo. Parece uma sessão de yoga misturada com quero pegar aquele bronze de respeito. E as brigas entre os machos? Ah, meu amigo, aqui não tem soco nem chute, tem batalha de fedor. Os machos esfregam suas glândulas odoríferas na cauda
e abanam uma na cara do outro, até um deles decidir que não aguenta mais o cheiro e sair correndo. Outro detalhe curioso: esses primatas têm uma linguagem cheia de vocalizações, mas também sabem se expressar pelo olhar. Um lêmure bravo pode simplesmente encarar o desafeto com aquele olhar de "sai daqui antes que eu resolva usar meu rabo fedido". Se você acha que eles são apenas bichinhos fofos que vivem no chão de Madagascar tomando sol, está muito enganado. Esses primatas são grandes ninjas do mundo natural, combinando saltos acrobáticos, inteligência surpreendente e técnicas nada convencionais de sobrevivência. Para começar, esses lêmures são capazes de dar saltos de até 3 metros de um galho para outro, sem errar o alvo. E não estamos falando de um salto qualquer. Eles flexionam as patas traseiras, esticam o corpo no ar e pousam com muita técnica, como se fossem mestres do parkour. Se um deles quisesse, poderia ter um canal de esportes radicais no YouTube e fazer sucesso. Mas não é só em agilidade que eles impressionam. Apesar de passarem muito tempo no solo, quando resolvem subir nas árvores, eles se movem com tanta velocidade que mais parecem fantasmas se teletransportando entre os galhos. O segredo? Uma estrutura corporal que combina leveza e força, além de dedos incrivelmente ágeis e flexíveis, capazes de segurar superfícies lisas sem precisar de garras gigantes. E o mais louco, eles não precisam de água todos os dias. Como Madagascar pode ser um lugar seco, eles desenvolveram a habilidade de obter grande parte da umidade necessária apenas dos alimentos. Isso significa que um lêmure pode passar dias sem beber água diretamente, porque frutas, folhas e até a seiva das árvores já são o suficiente para hidratá-lo. Agora, se você acha que já viu de tudo, saiba que esses carinhas têm um talento especial para encontrar atalhos. Em experimentos feitos em cativeiro, cientistas colocaram obstáculos entre um lêmure e um pedaço de comida. Em vez de insistir em caminhos óbvios ou bater de frente com a barreira, eles rapidamente descobriram rotas alternativas para chegar à recompensa. Basicamente, eles conseguem resolver problemas de forma lógica, o que não é tão comum no mundo animal. Se tivessem polegares mais desenvolvidos, provavelmente aprenderiam a abrir geladeiras e roubariam sua comida sem você perceber. Igual aquele soim que mora na árvore do sítio do seu avô. E falando em comida, esses bichos têm um paladar curioso. São tecnicamente onívoros, mas preferem frutas e pequenos insetos. No entanto, se encontrarem ovos pelo caminho, não pensam 2 vezes antes de devorá-los. Sim, eles têm um pequeno lado caçador, o que adiciona mais um nível de respeito ao currículo desses primatas incríveis. Se um dia você for para Madagascar e encontrar um lêmure de cauda anelada de perto, tome cuidado. Eles são curiosos, oportunistas e, acima de tudo, ladrões profissionais. Muitos turistas já foram vítimas de pequenos furtos, tendo comida, óculos de sol e até celulares roubados por esses bichos. Não é à toa que, em algumas reservas, os guias avisam: segurem seus pertences, ou um lêmure pode decidir que agora é dono deles. Mas por que eles fazem isso? Simples. Eles adoram explorar. Tudo que parece novo e brilhante chama a atenção desses carinhas. Se algo parece interessante, a primeira reação do lêmure é pegar, cheirar, morder e, se possível, levar para um cantinho para inspecionar com calma. Ou seja, eles são os típicos pegadores de tudo da natureza. Outra coisa que chama a atenção é que cada um tem uma personalidade diferente.
Alguns são mais reservados, preferindo observar tudo de longe antes de agir. Outros são extrovertidos e simplesmente não ligam para a presença de humanos, interagindo como se fossem donos do lugar. Isso é algo raro entre primatas selvagens, e mais uma prova de que esses bichos têm um jeito especial de ver o mundo. E já que estamos falando de comportamento, vale mencionar que os lêmures são cheios de manias. Um exemplo é a obsessão por limpeza. Mesmo vivendo na poeira de Madagascar, eles passam um tempão lambendo as mãos e o pelo, se certificando de que estão impecáveis. E se um lêmure perceber que um amigo está meio sujo, ele simplesmente vai até ele e começa a dar banho com a língua, como um gato. Isso ajuda a fortalecer os laços entre os membros do grupo e ainda garante que ninguém fique com cheiro de bicho largado na floresta. Agora, uma curiosidade bizarra que pouca gente sabe. Ele tem um cheiro próprio que muda conforme o humor. Os machos, principalmente, produzem odores diferentes, dependendo da situação. Quando estão relaxados, o cheiro é mais suave, mas se ficam nervosos ou querem impressionar uma fêmea, o perfume natural deles se intensifica. Em outras palavras, eles são a versão peluda e primitiva de alguém que passa muito perfume antes de sair para um encontro. Por fim, vale lembrar que há uma característica muito legal: eles riem. Não no sentido de contar piadas e gargalhar, mas eles produzem sons específicos que lembram risadas quando estão brincando. Se dois lêmures começam a se provocar ou se divertir com alguma coisa, eles emitem pequenos grunhidos que soam como um riso abafado. Isso os torna ainda mais parecidos com a gente, provando que o humor existe até na natureza selvagem. No fim das contas, o lêmure de cauda anelada não é só um personagem engraçado de um desenho animado. Ele é um carinha cheio de truques, personalidade forte e habilidades de fazer inveja. Madagascar pode ser a única casa deles, mas se um dia esses bichos dominarem o mundo, não será surpresa. Afinal, com inteligência, carisma e um jeitinho ardiloso de viver, os lêmures têm tudo para serem os reis da selva, e talvez até do planeta. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. O lêmure de cauda anelada nunca fugiu de nada. Ele nasceu em uma ilha onde tudo tenta devorá-lo, onde a seca pode acabar com os alimentos e onde a luta pelo território nunca para. Mas em vez de se lamentar, ele se adaptou. Criou estratégias, desenvolveu laços sociais, aprendeu a usar o cheiro como arma e, acima de tudo, vive com um entusiasmo inabalável. Ele não tem a força de um leão nem a astúcia de um lobo, mas mesmo assim governa sua selva do seu jeito. E talvez esse seja o maior aprendizado que ele nos dá. Não importa seu tamanho, sua origem ou suas dificuldades. Se você souber jogar com o que tem, pode ser o rei do seu próprio mundo. Os lêmures não têm medo de saltar, nem de errar, nem de tentar de novo. Eles confiam no instinto, exploram possibilidades e fazem do impossível algo cotidiano. E a verdade é que todos nós temos um pouco desse lêmure dentro de nós. A pergunta é: você está pronto para tomar o controle da sua vida? Se você chegou até aqui, deixe seu like e muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.